Bem? Ótimo. Vou apresentar aí a Silvia para vocês, viu, pessoal? A Silvia e a Larissa, as duas, elas trabalham comigo e nós vamos conduzir aí, né, o webinar, que é denominado Educação para a Transformação Digital SAP. Estamos aguardando, né, o pessoal chegar, a gente vai começar às 8h35 mais ou menos, tá certo? E aí estou pedindo para a Silvia, quando chegar, quando for 8h35, viu, Silvia? Tá. Você presta atenção que eu vou começar e só nesse horário que você grava. Pronto, aí a gente vai, assim, ele fica mais curtinho, tá bom? Ah, ok, então. Vou dar um pause aqui. Iniciada. Tá bom. Então, vamos lá de novo, né? Meu nome é Evandro Gama. Bacana, estamos aí com 34 participantes, 34, né? Temos aí 120 inscritos nesse evento. Então, de novo, me apresentando, sou professor, como executivo aqui na K-Solution, e criamos um projeto novo para a educação, para a transformação digital da SAP. Queria mais criar um ambiente de um bate-papo, né? Vou mostrar quais são as oportunidades aí para vocês que trabalham nesse mercado SAP, né? Um mercado bastante promissor, né? Tem outras atuações na K-Solution, como coaching de carreira, né? Trabalho com a classificação de instrutores e outras atividades, e tenho como formação engenharia de produção, né? Engenharia de produção mecânica. Fiz mestrado, fiz um doutorado sempre na área de manufatura digital, de PLM, né? E essa união aí da indústria 4.0, quando você coloca esses três grandes mundos, engenharia, mundo da produção e mundo da gestão comercial, deu o resultado dessa iniciativa, né? Essa iniciativa chama-se K-Solution Education and Advisory Service, ou seja, é uma iniciativa onde nós vamos prestar serviços de aconselhamento e criar programas de educação dentro do contexto de indústria 4.0, digital supply chain e inteligente enterprise, que são os três primeiros cenários que nós escolhemos para trabalhar, né? Existem outros cenários também. Quando você fala desses três cenários, não dá para você conversar sobre esses três cenários se você não entender bem de PLM, bem de manufatura digital, MES, MON, ERP, e tudo isso no contexto, né, digital aí de um mundo mais moderno, tá certo? Estou acostumado a trabalhar com a plataforma ECC, né? Hoje, a nossa demanda de educação, 90%, 95% ainda é ECC, então nós estamos bem cientes dessa situação, estamos engatinhando, começando aí, dando oportunidade para quem quer se transformar, principalmente gerentes de projetos, consultores, né? Que querem aí entender um pouco mais dessa transformação digital para galgar uma transformação de carreira, principalmente. Então, eu me coloco à disposição para atendê-los. Essa aqui é o foco principal dessa apresentação. Também nessa apresentação, né, a gente vai falar um pouquinho sobre as modalidades de ensino que a K-Solution está oferecendo, isso é muito importante, e principalmente, né, num tom de aula, exatamente esse que é o tom dessa apresentação, como professor, contar um pouquinho do que eu tenho de conhecimento e passar para vocês, né, no sentido, olha, está acontecendo isso, então precisa prestar atenção nesses pontos. Então, por exemplo, né, 3 pontos importantes para prestar atenção, um deles é a indústria 4.0. Como que a SAP está pensando em indústria 4.0? Tem que sair aí de entrar num contexto de indústria 4.0 e o que está acontecendo nesse mercado, o que você tem que prestar atenção. O segundo, né, que nós vamos ver, é sobre digital supply chain. Então, isso é muito interessante, né? E criar aí, em cima desses dois cenários, conceitos como digital twin, digital thread, o que é isso, né? Na prática, e como que isso está se comportando aí no mercado, principalmente no mercado SAP, que é o contexto da nossa educação. Então, a gente vai apresentar um marketplace para isso, tá certo? Só para a gente entender, eu vou discursar mais ou menos 1 hora, né? Não dá para falar, tentei já falar menos tempo, fica muito corrido, tá certo? Agradecer a presença de todos, estamos com 36 participantes, né?
com 120 inscritos, então está um número até que excelente de retorno para esse tema, que é a transformação digital SAP, incipiente aqui no Brasil, que eu percebo bastante, né? E agradecer a presença de todos, tá certo? Então, muito obrigado. Estar aqui numa quarta-feira de manhã, das 8h30 às 11h, é para quem realmente está interessado. Muito obrigado a todos mais uma vez e vamos prosseguir. Falar um pouquinho só de K-Solution bem rápido. Eu vou cronometrar o tempo, olha, são 8h40, daqui uma hora, 9h40, mais ou menos, a gente deve estar terminando essa apresentação e vai ser uma viagem, né? Então, para quem estiver interessado, presta atenção, eu peço para que preste atenção mesmo, né? Que tem bastante proveito, tem bastante pesquisa em cima dessa apresentação e tem bastante realidade de mercado, né? Que a gente entende. E nós vivemos esse mundo de educação, né? K-Solution, uma empresa aí de 27 anos de mercado, 28 quase, tá certo? Começou aí com SAP em 2004, ganhou algumas conquistas, né? De reconhecimento, prêmios. Em 2018, foi reconhecida como tendo o maior número de consultores treinados na América Latina, tá certo? E também quarto lugar do mundo, né? A gente não esperava por isso, mas é uma coisa bastante interessante, bem legal, né? E aí a gente criou uma experiência em cima desse contexto de educação. Dentro disso, né? A diretoria aprovou um projeto, né? O Edmilson, tá, muito obrigado por investir, Edmilson Gama, né? Muito obrigado por investir nesse projeto, tá certo? Que chama-se K-Solution Education and Advanced Research, uma nova área de negócios mesmo. Então é o seguinte, existe aí o mercado ECC, mercado bastante ativo, né? 90% ainda trabalha dentro desse mercado, mas nós vamos aprender um pouquinho junto com o mercado como que se constrói trilhas de educação para a transformação digital SAP, principalmente em cima de linhas que eu conheço, né? Que vem aí da minha formação acadêmica, da minha que eu estudo tanto, né? Todo dia eu estudo isso, viu, pessoal? Então, a gente conhece tudo, bastante sobre esse mercado de indústria 4.0, digital supply chain e inteligente enterprise, o que muda, né? Existem alguns conceitos, né, para que a gente possa aplicar essa situação e esses cenários. Então, nós criamos também, dentro do nosso marketplace, que vocês vão ver, alguns cursos que nós denominamos de cursos conceituais. Olha, puxa vida, eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer a transformação digital da minha engenharia. E eu tenho um ERP ECC, o que eu faço? Pronto, é com a gente. Então a gente faz aí uma trilha, né, de educação, plano, trabalha junto com as consultorias, trabalha junto com o cliente, e a proposta é sempre na entrega dos cursos de educação que a K-Solution sempre zelou, né? Então, isso a gente está zelando, por isso também muito, muito interessante, tá bom? Também, além disso, né, a K-Solution, assim, começou aí uma carreira bastante intensiva com SAP desde 2004, né? Hoje possui 3 sets, então a gente está, assim, muito satisfeito, né, com o mercado, com a resposta de mercado, da aceitação de nossos cursos, principalmente nesse mercado ECC que eu já conversei, entrando agora devagarinho nesse outro mercado de educação para a transformação digital, tá certo? Então, essas 3 sedes são uma no Morumbi, outra no centro, outra no Botafogo, embora atualmente, em função da Covid, né, da Covid-19, todos os cursos são oferecidos via VLC, Virtual Live Classroom, ou seja, sala de aula ao vivo, né, virtual, que é denominado aí no mercado, aceitação ótima, não perdemos receita, não perdemos público, né? Hoje está reformulando aí os conceitos de educação, então entendemos que não tem necessidade de tanto espaço físico, o mundo mudou e nós estamos acompanhando essa mudança, isso é muito importante, né? Então, 2021, vida nova, além de todo esse histórico maravilhoso da K-Solution, lançamos a nova área de negócios com foco em educação para a transformação digital SAP. Falar um pouquinho de mim, bem rápido, né? Eu tenho a experiência, né, em algumas plataformas, estudei bastante na minha vida a área de PLM, Product Lifecycle Management, então sei automatizar, digitalizar, criar o Digital Twin para a área de engenharia, conheço bastante, né, sou professor
de pós-graduação da Mauá, criei um curso Indústria Digital 4.0, estudo isso todos os dias da minha vida. Fui convidado para ministrar curso de Indústria Digital, aliás, de Indústria 4.0 e Transformação Digital na Escola de Engenharia Martins, e assim vai, né? Hoje também sou instrutor lá do IKEA, digitalizando normas para a gestão de qualidade automotiva, trazendo esse conceito, é muito interessante. Só para mostrar um pouquinho, né? Ou seja, eu vivo esse universo. E muito bacana quando a gente consegue aí ter um contato com vocês, principalmente, né? Esse universo. Estamos aqui em 35 pessoas, muito obrigado a todos, para que a gente possa passar um pouquinho dessa nossa experiência, né? Isso que é o... Tá certo? Além disso, na Cassolution é muito importante, digamos assim, gosto muito, tenho muito prazer em fazer isso, sou coach de carreira, né, para formações Agile, agora a AWS, a Cassolution acabou de ser um parceiro da AWS, SAP há muitos anos, tanto para ECC, estudo HANA, S4HANA não é de hoje, pelo que eu me lembro, comecei lá tem uns 4, 5, 6 anos atrás, montando essa experiência de educação para isso, né? Muito difícil no começo, hoje mais tranquilo, né? A gente está percebendo que vai daqui a pouquinho acontecer uma explosão para isso, né? Uma explosão mesmo. Então, a gente está se preparando para essa explosão, essa demanda dentro do contexto de transformação digital SAP, tá bom? Falando então um pouquinho da nossa pauta, né? Um minutinho só, viu, pessoal? Falando então um pouquinho da nossa pauta, dentro de soluções de educação, né? Vou conversar um pouquinho sobre os cursos conceituais que nós criamos para a indústria 4.0 no contexto de transformação digital. Vou contar um pouquinho sobre o que a gente pode oferecer de cursos atualmente que são denominados VLC, né? Os cursos presenciais não existem mais, estão dentro desse contexto de cursos VLC, até que os órgãos governamentais liberem aí os estabelecimentos, né? Mas a gente está entendendo também que com esse modelo de negócio para treinamento VLC, a gente consegue uma abrangência Brasil e internacional muito legal, né? Conversão que hoje, para entrar na indústria 4.0, Learning Hub está muito forte, ou seja, tem um estudo self, né, muito legal. Conversar um pouquinho que nós podemos montar uma plataforma LMS para fazer toda a gestão de conhecimento da sua organização, para incorporar conceitos, cursos e bibliotecas, enfim, né, tudo que você precisa para uma plataforma de e-learning, tá certo? Conversar um pouquinho sobre a certificação, né? É tradicional, muito tradicional nesse mercado SAP, que os consultores, que os profissionais sejam certificados, né? Então, hoje nós temos aí para a indústria 4.0, para a transformação digital, enfim, toda essa nova linhagem HANA S4HANA, mais de 150 certificações e nós podemos ajudar a você construir esse caminho, né? Então, de novo, o principal que essa apresentação é para você, né? E tudo ainda, né? Se nós conseguimos atender e nós conseguimos ensinar, né? Nós podemos prestar o serviço ou nós podemos ensinar a fazer o serviço, tanto faz, tá certo? O que nós chamamos de E4HANA Learning Assessment. E4HANA significa Education for HANA, né? Learning Assessment. Então, é um diagnóstico que nós fazemos, que eu vou mostrar, bem incipiente, né, pessoal? Senão não dá tempo aqui nessa apresentação, para que a gente possa, então, trilhar aí no contexto de transformação digital, né? Bacana. Aqui um pouquinho do nosso marketplace, né? Repetindo, tá certo? Então, conseguimos aí traduzir, né? Em duas maneiras de estudar hoje, ou você estuda com instrutor, ou você estuda self, né? Faz o seu autoconhecimento. Quando você opta por estudar com um instrutor, né? Você tem desde as academias tradicionais, SC, né? ABAP, Bases, né? FI, CEO, etc., né? Que esse mercado ainda tem assim, grandes oportunidades, mais de 90% do mercado SAP a gente identifica que está ainda dentro desse mercado, e também para cursos de transformação incipientes, né? Que nós chamamos, entrando agora, que são os nossos cursos conceituais, cursos VLC da própria Cassolution para esse mercado HANA e S4HANA, com instrutor, né? Tipo, ao vivo.
e os cursos, peço desculpas, cursos VLC que a SAP oferece. São mais de 300, nunca contei assim, muitos cursos e nós temos especialistas, eu dirijo uma equipe, né, que a gente pode criar nossas trilhas de transformação de acordo com aquilo que você precisa, de acordo com o cenário que você precisa, né? Isso tudo pode estar solto ou pode estar sustentado pelo E4HANA Learning Assessment. Então, é uma metodologia, né? É um framework onde vai mostrar para você, gestor de projetos, gerente de projeto, vai casar com Activate, etc. Né? Isso, para quem é discípulo da SAP sabe o que eu estou falando, né? E aí, criar trilhas de educação e ter suporte consistentes, tanto para quem está na consultoria ou é da consultoria, quanto para quem está no cliente final, tá certo? Então, nós trabalhamos, nós brincamos, né, de lado esquerdo e lado direito. Lado esquerdo, as consultorias, e lado direito são os clientes finais, né? Também, explicar, esmiuçar, né, assim, isso de advisor, né, no seu autotreinamento com o SAP Learning Hub, muito legal, né? Fornecemos aí, somos parceiros SAP nesse sentido, tanto na parte dos cursos da própria SAP, como na parte do Learning Hub, né? Isso é muito legal. E, então, quando você vai começar com esse conceito, nós vamos contar para você o que é um Learning Journey, o que é um Learning Content, o que é um Learning Room, o que é um Live Apps, né? Onde você pode ter acesso à plataforma de estudo, ao próprio software, etc. Muito interessante dentro desse contexto, né? O Professional Edition, você assina, é uma edição, você paga mensal, e o Solutions Editions você vai, assim, tem 8 opções diferentes, né? Desde HANA Cloud até IoT, até Supply Chain, então, Finance, dependendo aí do que você precisa, a gente vai te orientar direitinho, né? Então, assim, qual que é a proposta desse slide, né? A proposta é assim, olha, pessoal, hoje, para você estudar SAP, não é só no convencional, né? Não é no presencial, atualmente chamado de VLC. Você também tem aí um outro contexto chegando no mercado bastante presente, que é o SAP Learning Hub. Então, e nós conseguimos, assim, entender, avaliar o nível de maturidade e de capacidade de organização inteira, se for o caso, ou também de você, pessoa, né, física, indivíduo, que precisa de um coach de carreira para crescer nesse mercado de transformação digital, saindo de uma indústria 3.0 e indo para uma indústria 4.0. Então, esse é o nosso marketplace, a nossa carteira de produtos, que nós podemos oferecer para você. Então, outra coisa muito interessante, nós estamos criando também a oportunidade de consultores nos representarem. Então, olha, eu trabalho em tal área, cliente A, B e C, então vem aqui que a gente está sempre criando oportunidades de parceria. É um mercado que trabalha nessa dinâmica, né? E eu estou à disposição para conversar com você, que precisa desse tipo de educação, quer incorporar no seu faturamento com confiança, né? E aí a gente pode te ajudar a ficar bastante tranquilo nas nossas entregas. Só para vocês entenderem, a K-Solution hoje não trabalha só com SAP, trabalha com AWS, trabalha com Oracle, né? Tem cursos de governança, de gestão de projetos, então a gente consegue, assim, incorporar e não trabalhar com uma carteira exclusiva SAP, né? Quando você precisa fazer a gestão do conhecimento, criar uma academia, um ambiente de gestão do conhecimento por completo, então a K-Solution tem uma plataforma que é denominada eCourse Corporate, né? É um LMS, Learning Management System, Solution, tem já anos de mercado, e sustenta grandes corporações hoje, né? Não posso falar o nome, mas, enfim, são corporações com muitas plantas, né? Isso que é interessante. Então, a gente consegue atender aí, desde você até grandes corporações. Então, repetindo, só para a gente finalizar, e a partir de então, né? Depois de me apresentar, de apresentar a K-Solution, de apresentar o marketplace da K-Solution, então, eu vou contar uma historinha para vocês. Então, vou contar como se fosse uma aula, né, contando um pouco do que está acontecendo nesse mercado de transformação digital, tá certo? Para mim, isso é baseado na minha pesquisa, né? Eu sou pesquisador, R&D Head, aqui na K-Solution, consigo, né, concatenar todas essas ideias e consigo fazer
o que as empresas me pedem, que é um modelo mental para a organização, se for o caso. Então, chega até esse ponto, se você quiser. Porque, às vezes, é muito difícil você fazer um projeto de transformação digital, sair de uma linhagem ECC e para uma linhagem HANA. S/4HANA, num caminho linear, vai ser muito eficiente. Você precisa entender, além disso, de modelagem organizacional, de entender de critérios de gestão de projetos, né? Se como que você constrói a empresa ágil, né? E assim vai. Tá bom, pessoal? Então, vamos prosseguir. Para quem estiver interessado, então, né? Se a gente voltar aqui no pé desse slide, tem o nosso site, né, da nossa nova área de negócio, www.casolution-sap.com. Chega lá e consegue entender um pouquinho dos nossos objetivos. Então, a gente está batendo nessa tecla que o S/4HANA, que é essa metodologia que nós temos, né, ela está focada na educação para a transformação digital SAP. Então, vamos entender um pouquinho o que está acontecendo nessa transformação digital SAP. E daqui para frente vira um pouquinho de cultura. Temos aí, são 9 horas, mas até 9h40 tem 40 minutos, né? E eu acho que eu consigo conversar sobre essa cultura mais uns 20 minutos. Acho que é importante para todo mundo entender SAP, como que a gente consegue enxergar esses novos cenários, né? Dentro desse conceito de transformação digital. Não esqueçam, né, pessoal? Tudo isso a gente está contando, porque se você precisar de educação, curso, academia, certificação, recurso, Learning Hub, para as 8 áreas, etc., venha conversar com a gente que a gente consegue te ajudar. Quer você esteja dentro do mercado das consultorias ou quer você esteja dentro do mercado né, nas indústrias, em outras palavras, tá certo? Focamos mais a indústria para início da nossa organização, né, dessa área de negócios, tá certo? Com 3 cenários, né? Repetindo só para a gente ficar claro. Quem são eles? Indústria 4.0, Digital Supply Chain, Gente Enterprise, tá certo? Detalhamos, só para você ter uma ideia, quando você fala de Indústria 4.0, você precisa entender de Intelligent Product, Intelligent Factory, Intelligent Asset, Empowered People, o que é isso? Então, a gente vai mostrar um pouquinho também, criando o conceito de Digital Twin e de Digital Thread na cabeça de vocês, né? Então, legal. Puxa, mas, nossa, eu preciso de tudo isso para fazer a transformação digital, não está bom do jeito que está, usar a indústria 3.0, então, o mundo caminha para essa transformação digital, né? As empresas contam, as grandes consultorias contam, a academia conta, o mercado contam, existe uma plataforma mundial na Alemanha chamada Industry 4.0, ou seja, e aí, né, Indústria 4.0. Então, isso é muito interessante entender como que a gente pode acompanhar, né, a prática de SAP. A prática, o que é prática? A prática é assim, né? Eu estou dentro de uma indústria, preciso faturar, preciso comprar produto, fazer o produto e entregar. Tudo isso tem uma prática de sistema, tá certo? Se você não tiver essa prática, tudo bem. Como que essa arquitetura de sistema, essa prática, é colocada no contexto da indústria 4.0? É isso que nós estamos contando para vocês. E será que está certo aqui, ali? Na K-Solution, você tem um embasamento muito consciente disso, né? Baseado no senso comum, que são as empresas, as indústrias, e baseado, inclusive, na pesquisa científica, que é um dos nossos focos. Então, isso é muito legal. Por isso, está criando aí um critério de confiança dentro do mercado. Tá certo, pessoal? Então, contando um pouquinho da história, né? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Eu vou até suspender o tio, só por favor, para não ficar muito ruim. Pronto. Bom, eu vou procurar não ser muito longo em cima de cada slide, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro, né? Então, se eu resumisse em uma única pergunta o que é transformação digital dentro desse ambiente SAP, desculpa, dentro desse ambiente SAP, na 4ª Revolução Industrial, né, Fourth Industrial Revolution, eu poderia fazer uma única pergunta, tá certo? Para essa apresentação. Olha, se você estiver interessado em como engenharia, chão de fábrica, gestão industrial, cadeia de fornecimento no contexto supply chain e supply net, que são diferentes, colaboradores e clientes da Revolução Industrial, então, por favor, venha falar com a K-Solution Education e Advisory Service. É a nossa
especialidade, tá certo? Então, saímos de um problema de indústria 3.0, onde a gente, assim, por muitos anos, vocês vão entender aí no meu timeline que eu trouxe, né? Tem aí um contexto de grande dispersão de recursos e tentando, assim, mudar para esse novo cenário, cujo alvo principal, nosso, né? E das empresas que nós atendemos e da educação que nós fornecemos no contexto de indústria 4.0, é ter o objetivo de ter uma melhor colaboração e integração digital para a redução de ciclos de entrega. Significa isso? Ciclos de entrega, tudo que você puder reduzir. Redução dos ciclos de projeto, implementação de sistemas, redução de rotas de logística, redução de metas de produção, enfim, tudo que você conseguir dentro desse conceito, né, você está assim, tendo o alvo e o objetivo da indústria 4.0, que é uma colaboração e integração digital melhorada, tá certo? Daqui a 10, 15, 20 anos, não sei o que vai acontecer, mas a tendência é que a gente tenha um outro tipo de indústria, né? A gente diz um outro tipo de indústria porque realmente, né, que hoje ainda 90%, olha, 90 é um número bastante otimista, viu? 90% das pessoas ainda estão nesse contexto da 3.0. E ainda estão no contexto de 3.0, pasmem, desorganizados. Então, a gente precisa, primeiro, entender o que é a indústria para chegar aí na indústria 4.0, tá certo? E existe algumas principais tendências da indústria 4.0, né? Quais são essas tendências? Então, eu não vou ler tudo isso, mas a gente entende que, assim, que a globalização, né, é uma das tendências que perdura, né, mas o modelo de globalização diz que resultará em milhões de novos clientes em diferentes regiões para atender esse contexto de atender as regiões. Então, você vai globalizar e digitalizar todo esse universo. Como você faz isso dentro desse contexto SAP? E uma das principais também é a flexibilidade e agilidade, né? De você ter uma fábrica onde você pode ajustar a sua capacidade de produção muito mais confiante e quase que instantânea dentro da flexibilidade que a indústria 4.0 traz, muito diferente, né, da indústria 3.0. Né? A gente sabe que quando você está no contexto de indústria 3.0, você tem um modo de pensar e você indo para 4.0, você transforma a arquitetura mental. Então, a gente trabalha em cima desse ponto também, né? Só para reforçar, já conversei isso lá no comecinho, né? Essa apresentação é focada em você. Então, independente se você é um CEO, se você é um diretor, se você é um gerente, se você é um coordenador, se você é um gerente de projeto, se você é um analista, você é um arquiteto de sistemas, se você trabalha com desenvolvimento, né, com as linguagens mais atuais, né? Se você precisa colocar um ERP, se você precisa trabalhar com inteligência artificial, machine learning, dentro desse contexto SAP, se você precisa entender de digital thread, como eu falei, né? Se você precisa evoluir de ECC para S/4HANA, dentro do contexto desses três cenários, indústria 4.0, né? Primeiro aqui, segundo, digital supply chain, inteligente enterprise. Então, você está no lugar certo aqui, ó. Somos nós, tá certo? Então, pode falar com a gente, pode trazer o seu problema. No contexto de educação, né? Nós não implementamos sistemas, nós trabalhamos com várias consultorias, né? Normalmente os clientes já estão formados e nós podemos te ajudar aí no contexto de educação. Claro que você trabalha dentro de uma empresa para atender os seus clientes, então nós estamos também preocupados com os seus clientes. Então, isso que a gente quer traduzir para você, né? Bacana. Esse é um slide que eu peguei lá da minha sessão de coaching de carreira. Olha só que interessante. Quando a gente faz coaching lá para essa turma que está entrando no ECC, olha só que interessante, né? A gente atende normalmente novos consultores, a pessoa está começando no mundo SAP, vai se formar como SAP Júnior, e nós temos aí oportunidades de encaminhamento profissional, né? Vagas, essas coisas todas, tá certo? Ajudamos a pessoa em si, né? Também atendemos aí profissionais experientes, né?
e profissionais de outras plataformas, é muito comum, tá certo? E agora a gente está dando a pitada da indústria 4.0, tá certo? Então, essa é a nova área de negócios, tá certo? Além, né, desse mercado de 90% a 95% do ECC, que a gente considera aqui na nossa demanda, nós estamos começando bastante devagar com a educação para a indústria 4.0 sob a minha coordenação, né? Professor Evandro Gama, para quem quiser, vou deixar meus dados aí no final. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Bom, conforme eu disse, né, eu sei por que vocês estão aqui. Então, alguém, assim, quase que 40% colocou aí adquirir domínio na cultura da indústria 4.0 e digital supply chain, né, que eu vou mostrar aí alguma coisa um pouquinho mais intensiva sobre esses dois pontos, né? Eu vou mostrar nesse webinar Inteligente Enterprise, né, porque não dá tempo, senão fica muito grande, tá certo? Assim, uma grande maioria colocou, né, que está em fase de uma nova implementação de SAP, ou está em fase de conversão, de transformação de cenários, que é o caso, tá certo? Então, parte, alguns já colocaram, contrataram os serviços S/4HANA, Learning Assessment, já entenderam o que é isso, né? E parte já colocaram, contrataram o programa de educação SAP. Então, estamos inaugurando, dentro desse contexto, e fazer questão, né, de conversar quase que com todo mundo. Hoje eu tenho uma equipe, né? Minha equipe tem duas pessoas, que é a Silvia e a Larissa, ou a Larissa e a Silvia, tanto faz a ordem, tá certo? Elas me ajudam, e elas vão me ajudar a atender todo mundo com as suas necessidades, né? Normalmente, quando você precisa ser atendido, então a gente tira aí 2 dias da semana para ter alguns encontros, né? Então, se você, olha, eu preciso fazer isso na minha empresa, então não faz mal, a Silvia ou a Larissa vai ligar, vai marcar uma agenda, a gente vai bater uma hora, entender um pouquinho, e entregar uma proposta de educação para vocês. É assim que a gente faz, né? Isso, um dia, vai chegar a ser um marketplace de prateleira mesmo. Eu quero esse, mas é muito difícil, viu, pessoal? Principalmente no começo, que você precisa trilhar aí a sua carreira, né? A sua empresa, precisa modelar, né? Sair de um conceito antigo para entrar no conceito de negócios as a service, né, que é o grande conceito dessa história toda, tá certo? Você transformar o seu negócio as a service. Então, isso é muito legal e a gente consegue fazer isso dentro da sua organização. Tivemos várias consultas já, desde indústrias de máquinas, de ferramentas, utilities, etc., né? Então, todo esse contexto muda dentro do contexto da organização e conseguimos também, já devagarinho, ajudar algumas consultorias para que não tenha um resultado infeliz lá no final, né? Principalmente com a área de educação, que é uma área muito importante quando a gente vai trabalhar com essa exposição, né? Muito breve, viu, pessoal? Ninguém veio ensinar aqui o que é indústria 4.0, fora disso, né? Se você quiser aprender aí na internet, tem muita coisa, cuidado, né? Precisa ser coisa séria, tem muita coisa que não é séria também, tá certo? Mas, assim, em linhas gerais, para quem nunca viu, 40% das pessoas que estão aqui, né, não sabe o que é indústria 4.0, essa aqui é a minha preocupação, certo? Eu trouxe um slide conceitual para dizer o seguinte, olha, pessoal, a indústria 4.0, hoje, ela está apoiada, né, universalmente no mundo todo em 9 pilares, né? Você começa com a internet das coisas, ou tanto faz a ordem, computação em nuvem, sistemas integrados, né, manufatura aditiva, simulações, robôs autônomos, big data, né, realidade aumentada, segurança da informação, ou seja, são os temas atuais que a gente precisa, né? Se a gente, então, for destacar os temas dessa apresentação, a gente vai ficar um pouquinho em cima de big data, de internet das coisas, de computação em nuvem e, principalmente, de sistemas integrados, né? É onde a gente consegue acesso te ajudar muito, viu, pessoal? Isso que é a história, né? Então, nesse momento, você entender, né, que você... Opa, desculpa, pessoal. Deixa eu só passar aqui os slides. Né? Se você
entender que você está nessa posição, desculpa, e para chegar nessa posição, então nós começamos devagarinho, né, a trazer para você um novo conceito. Olha, pessoal, presta atenção em engenharia digital, né? Você vai trabalhar com indústria 4.0, os conceitos de interoperabilidade entre sistemas de informação mudaram. Não é mais daquele jeito da indústria 3.0, né? Os conceitos estão muito calcados em cima do engenharia digital, onde você tem que construir o seu digital thread, e para isso, então, nós conseguimos dar uma solução de educação para o teu propósito, não ficar na mesmice. Isso que é a nossa proposta inicial com a indústria 4.0, tá certo? Muito bem. Então, só para chamar atenção, se a gente perceber, IoT, computação em nuvem, sistema integrado e Big Data são as coisas mais triviais de outras plataformas, tais como a Amazon, tais como Azure, tais como MindSphere da Siemens, tais como qualquer outra plataforma de IoT que a gente conheça por aí também, né? Então, só para contextualizar. Claro que segurança da informação é muito importante, claro que realidade aumentada está em moda, né? Principalmente para a área de educação, para desenvolvimento de projetos, robôs autônomos sem discussão, simulação, sou inclusive especialista em simulação de fábrica, tá certo? E outros tipos de simulação também, né? Manufatura aditiva, substituindo cada vez mais aí o custo de uma peça ou de pequenos lotes. Então, tudo isso faz o contexto aí do que nós chamamos de indústria 4.0, certo? Então, isso é muito legal. Como presente, como uma maneira de colocá-los nesse mundo da indústria 4.0, existe uma plataforma, né, mundial que é chamada Plataforma Indústria 4.0, ou seja, da Alemanha. O site, o link está aqui, né? Depois a Larissa vai mandar essa apresentação para vocês, junto com agradecimento e uma lista do que nós podemos oferecer, né? Caso tenha interesse. E aí você vai encontrar aqui, ó, se você quiser entrar nesse mundo, mais de 130 papers de indústria 4.0. Uma coisa que me chamou bastante atenção, que a indústria 4.0 teve seu boom lá na Alemanha em 2011, né? Daí, de lá para cá, não parou mais, tá certo? E uma coisa que me chamou a atenção, que a SAP está muito presente na academia para a construção da indústria 4.0 da Alemanha, né? A Alemanha é um país que embalou toda essa cultura, distribuiu no mundo todo com esse rótulo de plataforma indústria 4.0, fez algumas associações bastante importantes com os Estados Unidos, né? IIC, Industrial Internet Consortium, fez associações com países da Europa, como França, Itália, né? Fez associação com a China é um dos países mais desenvolvidos no contexto de inteligência artificial, e isso foi muito legal, né, pessoal? Então, para quem quiser, tem aí onde se aprofundar. Mas eu peguei um único slide, né, conceitual da indústria 4.0 para dizer o que a ACATEC, que é uma academia, né, que é denominada Academia Nacional de Ciência e Engenharia da Alemanha, diz sobre a indústria 4.0. Quando a gente vai trabalhar com indústria 4.0, assim como tudo na vida, existem algumas referências, né? Então, a plataforma Indústria 4.0, a ACATEC, o RAMI e outras referências, são referências da indústria 4.0, né? Então, como que eu coloco essa referência de indústria 4.0 das plataformas científicas dentro do contexto da SAP? O HANA S/4HANA, para a indústria 4.0, já foi construído nesse contexto. Então, isso é importante, né? Precisa linkar uma coisa com a outra e nós sabemos fazer isso. Então, isso é muito legal para você levar a tua indústria que usa SAP ou que usa um simples ERP, né, da SAP. Hoje nós já falamos simples, vocês vão entender por quê, dentro desse contexto do ECC, porque hoje a SAP não é mais só ERP, né? Então, isso que a SAP está batendo nessa tecla desde o ano passado. Olha, nós não somos mais somente ERP, que detém aí 90% desse mercado. Nós somos também plataforma de indústria 4.0, Digital Supply Chain Inteligente Enterprise, entre outras também. Então, isso é cultura para vocês, né, pessoal? Então, qual é a definição
da indústria 4.0, segundo a visão da Acatec. Primeiro, que a Acatec vai estudar, né, nós já vamos mostrar, qual o seu índice de maturidade dentro do contexto da indústria 4.0. E ela divide, para estudar isso, né, a sua organização em áreas funcionais mínimas, tá certo? Como engenharia, manufatura, serviços, venda, marketing. Então, vamos supor que seja com esse tom, né? Nesse contexto, como é que você transforma isso numa empresa ágil, ganhando eficiência e agilidade, principalmente para ajuste da sua capacidade de produção, já que você trabalha dentro de uma indústria. Então, nós ganhamos velocidade, né? Principalmente quando você usa esse raciocínio de Digital Twin com Digital Thread, dentro do contexto da SAP. Né? E ela diz assim, a Acatec, né? Que tem parceiros SAP dentro da Acatec, inclusive, também. Então, o estudo Acatec, para quem quiser também se aprofundar no estudo Acatec, né? Tem aqui a referência, define a indústria 4.0 como tempo real, alto volume de dados e a comunicação multilateral e interconexão entre sistemas cyberfísicos ou ciberfísicos, né, e pessoas. O que é um sistema ciberfísico para quem está vendo isso pela primeira vez? Né? Então, deixei anotadinho aqui. Ó. O sistema ciberfísico é um sistema composto de elementos computacionais colaborativos com o intuito de controlar entidades físicas. Então, é a interface ser humano e entidades físicas, tá certo? A gente pode considerar desse jeito. Né? Quais são os objetivos da indústria 4.0? Claro que se existe todo um movimento para a indústria 4.0, e esse movimento é mundial, e as grandes companhias, as grandes corporações já estão entendendo, já estão se manifestando em cima desse movimento, é porque a indústria 4.0 traz realmente indiscutível, tá certo? Então, os objetivos principais são produção industrial conectada digitalmente, um enorme potencial na criação de valor, acelera a tomada de decisões, né? E principalmente, né, o grande gargalo de todo mundo quando a gente for falar de processos de tecnologia, acelera a adaptação de processos, porque existe uma organização para a educação, inclusive, também. Então, isso é levado em consideração no contexto 4.0. Né? Resultados, eficiência na engenharia, na manufatura, serviços, vendas e marketing dentro do contexto industrial. Tá certo? Posso trabalhar com hospital? É uma outra concepção. Posso trabalhar com serviços financeiros? Uma outra concepção. Nós estamos vendo aqui o mundo industrial, tá certo, pessoal? É muito vasto isso, então são concepções distintas, tá certo? O contexto de tudo isso, o foco principal é você ter um grande alinhado que é o conceito de empresa estendida. A empresa estendida é onde você colabora todo mundo na empresa, seus fornecedores, seus clientes e seus como um todo, né? Isso a gente tem esse contexto lá no PLM, isso atravessa de uma forma diferente até o ERP, né? E a gente precisa entender um pouquinho sobre a realidade, né, da empresa ou do negócio como um todo. Porque, na verdade, quando você está trabalhando com a indústria 4.0, o objetivo é transformar o negócio da organização. Eu trabalhava desse jeito e agora eu vou trabalhar, por exemplo, negócio SaaS, tá certo? Negócio as a service. Olha só que interessante. Isso para entrega serviços, né? Está mudando a concepção do ser humano sobre a aquisição do poder, do bem, né? Então, isso está explodindo no mundo todo e agora com a Covid mais ainda, certo? Então, uma coisa interessante, né? Até a entrega de empresas de utilities, né? Energia, gás, petróleo, etc. E a coisa vai dentro da empresa de processo. E aí a coisa vai se estendendo em quase todas as áreas da indústria, né? Qual que é o benefício, tá certo? Você trazer valor para a sua organização. E essa palavra valor é muito relativa, certo? Então, deixa eu ver que horas são. Tem mais 20 minutos. Eu acho que eu consigo terminar no tempo, né? É como se eu fizesse isso. Isso é um exemplo de uma empresa ágil, né? O povo de SAP está muito acostumado a trabalhar com ERP. E o mundo do ERP é esse cara aqui. Como que eu faço para integrar, então, dentro do contexto da indústria 4.0, questões como engenharia, como o PLM,
produção, gerenciamento da fábrica com MES, a própria gestão comercial, né? O envolvimento com clientes e com os fornecedores dentro do contexto, ainda entendendo quando que eu preciso considerar a fábrica como empreendimento e a fábrica como produção. Não vou nem me estender, viu, pessoal? Isso dá uma conversa de pelo menos 30 minutos, né? Mas só para você entender que isso é um baseline, né? Como se fosse um blueprint de um cenário que você quer transformar para a indústria 4.0. O objetivo principal dentro desse looping, né, é sempre, né, sempre tem o desejo de ajustar sua capacidade de produção em função daquilo que você está vendendo mais ou menos, tanto faz, né? Então, você pode cair nesse processo. A própria CATEC diz assim, ó, para de trabalhar com sistemas isolados, então, para de trabalhar no conceito 3.0 e vai trabalhar com sistemas de engajamento. Como que você, então, nesse contexto, vai trabalhar com todo mundo engajado, né? Então, para trabalhar com todo mundo nesse engajamento, você precisa de alguns conceitos novos, né? Tenho a minha empresa, eu queria modernizar, colocar na indústria 4.0 a minha área de engenharia. Então, vai fazer um curso conceitual, 8 horas, você aprende tudo, a trilha de ensino, você tem que comprar de fato, etc. Agora eu quero automatizar os meus ativos, tirar a minha fábrica do clássico, né, e digitalizar minha fábrica, colocando IoT, colocando o conceito de digital twin para que a fábrica trabalhe com gênero digital e eu faça uma manutenção preditiva. Olha como o conceito mudou, né? Não adianta comprar o curso sozinho para a gente entender essa arquitetura toda para você adequar o seu programa. Então, aí você vai fazer jus, né, ao que o E4HANA Learning Assessment traz para vocês, e várias áreas são assim, né? Eu só citei 2 ou 3 exemplos, né? Cujo resultado final moderno hoje é você trabalhar com aplicativos, sistemas engajados, cloud, IoT, nuvem, né? Tem muita coisa pronta da SAP, não precisa desenvolver, né? Então, aí tem muita coisa para desenvolver. Então, existe aí, dentro do contexto infraestrutura, desenvolvimento de banco de dados para os profissionais de TI, analistas, gestores de projetos. Então, todos precisam entender esse contexto de indústria 4.0, ditado pela, por exemplo, a CATEC, né? Depois nós vamos ver lá os nossos cursos conceituais, que do Gambit, do contexto da CATEC, e tudo isso a gente fez bastante pesquisa para trazer para vocês dentro dos nossos cursos conceituais. Muito legal, viu, pessoal? Só para entender, né, que a CATEC trabalha aí com 6 níveis de maturidade. Vai desde o nível 1 até o nível 6, né? E 90% das ainda estão aqui, ó, pulando de 3 no nível 2 por 3, ou seja, indústria 3.0, onde você só tem a digitalização e não tem ainda o contexto da indústria 4.0, né? Não vou nem explicar isso, isso também daria mais ou menos uns 30, 40 minutos de diálogo entre nós. Mas fiz uma pergunta principal assim, ó, em qual nível de maturidade você usa PLM, MES ou ERP? Claro que a maioria do público SAP está ainda dentro do contexto de ERP, né? Mas a arquitetura, o contexto, a conceituação, para você utilizar um ERP na indústria 3.0 é de um jeito, 4.0 é de outro jeito, né? Então, a gente tem todo esse capricho para trazer essas trilhas de educação, de quando você faz um cenário greenfield, se for o caso, né? Vou começar do zero, ou principalmente, que é um grande mercado, que é o nosso mercado, né? Que são cenários brownfield, onde você faz a transformação digital, sai de 3 e vai para 4. Então, isso que a gente quer contar para vocês, tá certo, pessoal? Muito legal, né? Então, a SAP pensa desse jeito, e eu estou, assim, farto de literaturas para quem se interessar, para quem quiser se envolver um pouquinho nesse assunto, posso ajudar de verdade nos coaches de carreira, agora que a gente vai abrir, inclusive, para a indústria 4.0 também. E, dentro desse contexto, então, né, a gente pede, né, para que você preste atenção aí nos principais elementos tecnológicos da indústria 4.0, né? Isso tudo dentro de um contexto de aprendizagem organizacional que a própria ACATEC induz para que a gente tenha assim, né? Então, quando a gente vai tomar uma ação, uma decisão, uma análise, um insight que vai lançar o produto, antigamente a gente gastava dentro da 3.0 todo esse tempo, e agora com a 4.0
isso reduz bastante, né? Então, voltando, ó, tenho todo esse tempo, essa latência, né? O que é uma latência? É quando você está pensando no produto e você está construindo o produto, né, para chegar num resultado muito mais eficiente. O objetivo principal é abrir os silos de dados, né, construídos na indústria 3.0. Então, você tem que ter domínio, né? O que é uma capacidade de fato? Como você vai integrar sistemas na indústria 4.0? O que é um analytics avançado, né? O que é machine learning dentro do contexto da inteligência artificial? Posso misturar com outras plataformas? Claro que pode, sim ou não, né? Muito bem. Onde você vai trabalhar com suporte a sistemas de decisão, né? Isso muito sai de um BI e chega aí numa inteligência artificial, tá certo? Né? Então, tudo isso cresceu, principalmente aí, tá certo? A parte de integração vertical e integração horizontal. Não vou me estender muito, integração vertical, que você está integrando sistemas, né? E a horizontal, quando você está trabalhando na cadeia de valor em vários níveis. Então, resumindo, é isso. Para sem nada, eu estou começando do zero, sou consultor de FI, de MM, de PP, de SD. A minha vida sempre foi dentro de usuários, como que user, etc. Então, venha fazer o nosso curso conceitual. Então, a gente tem uma trilha de transformação digital que vai contar o contexto atual. Vale a pena, né, você apostar nesse investimento para você começar a sua transformação de educação também para essa transformação digital, né? Lembrando que hoje é muito simples você estudar, né? Você pode estudar VLC dentro da sala de aula, online, você pode self, né? Tendo aí um estudo, um aculturamento individualizado. Então, isso é muito legal, pessoal. Onde você se encaixa, né? Então, de novo, dentro desse contexto, imaginando, isso é um cenário que eu queira, na minha organização, aplicar aí tudo isso que eu contei sobre o contexto da indústria, ou o conceito da indústria 4.0 da Acatec, né? Nas áreas de engenharia, produção, logística, serviços e marketing, tá certo? Quais os profissionais que eu tenho que envolver, né? Então, vou trabalhar com as profissões de consultor de negócios, processo de soluções, você é um desenvolvedor de aplicativos, preciso de um, né? Tanto faz a posição que você está. Arquiteto para design de alto nível, integração, back-end, de SAP. Vou trabalhar com a administração do sistema. Então, vejam, pessoal, são as mesmas profissões, né? Enfim, e você sai aí de um contexto de indústria 4.0 para cair, né, num cenário de indústria 4.0, SAP com S/4HANA, tendo a influência, né, nas competências de Intelligent Products, Intelligent Factory, Intelligent Asset e Empowered People, tá? Desculpem. E aí você, então, cria uma visão, né, dessa transformação. Muito legal. Tenho dúvida, não deixe de acessar o nosso blog, né? Na verdade, nós construímos aí o nosso site para ter sempre uma interface bastante assídua com vocês, né? www.cassorucho.sap-sap.com, ok? Então, se eu quiser, assim, transformar a minha organização ou a minha cultura nos conceitos da Acatec, eu tenho que sair do conceito de uma 4.0 Acatec, por exemplo, né? E chegar nas aplicações de fato, na prática de SAP, que é utilizar as competências, né, de Intelligent Products, Intelligent Factory, Intelligent Asset, Empowered People, principalmente, né? Aqui eu vou trabalhar com engenharia, que é o PLM, dentro da plataforma SAP, muito legal, já aplico o conceito de IoT, né? Gestão de projetos e portfólio, base integral, né? Se você vai lançar um carro, isso é baseado em programa, então você tem que ter essa visão bastante clara na sua mente, né? Você vai trabalhar com a fábrica, com manufatura digital, Digital Manufacturing DM, um conceito de armazém estendido e com uma gestão do gerenciamento de chão de fábrica, MESMUM, tudo isso dentro da plataforma SAP, ou integrando outros sistemas de outras marcas, tanto faz, né? Nossa preferência é trabalhar dentro do SAP, certo? A SAP cresceu muito dentro desse contexto e consegue fazer todo um cenário de fábrica integrado, tá certo? Além do mais, né, você pode também criar
um conceito para atualizar o seu som de fábrica, né, para tomar conta dos seus ativos e também para empoderar as pessoas, né, principalmente com respeito à higiene e segurança do trabalho, né, conceitos de ambientes de trabalhos mais atuais. Então, você tem uma questão já dentro desse conceito. Enfim, né, você está com a fábrica digitalizada aqui. Isso que é o contexto. Saio de um ECC e caio numa fábrica 4.0 digitalizada com soluções entregáveis da indústria 4.0 da SAP. Né? Um minutinho só, pessoal. Pronto. Legal. Bacana. Bom, mais uns 5 minutos, acho que já estou terminando, 9h31, essa parte aí conceitual, né? E a gente, então, vai fazer um bate-papo no final, abrir para perguntas, para quem tentar também as ordens, né? A gente vai escutar um pouquinho vocês para entender um pouquinho da necessidade e se tudo isso faz sentido dentro da mente de vocês, que é o principal, tá certo? Então, isso que é bacana, né? Vamos lá, então, retornando. Se a gente for, assim, analisar, por exemplo, esse timeline, né? Onde que nós estamos hoje? Nós estamos assim, ó, ano de 2015, hoje 2020, 2021, 6 anos. Nós temos aí uma plataforma de 60 anos, onde eu intuitivamente digo que 25, 30 anos aí você tem uma plataforma bastante dominante no conceito de ERP, né? Então a linha azul, né? Você tem um legado muito grande para isso. E agora a SAP, desde 2015, cavou a bandeira aí na transformação digital financeira. Eu não sou mais só ERP, não. Eu também trabalho com indústria 4.0 e outros cenários dentro desse contexto de transformação digital, dentro desse contexto de transformação digital, certo? Então, se a gente medir o tamanho do mercado, para quem está começando, olha, preciso fazer um curso, uma academia. O que é melhor, eu começar pela indústria 3.0 ou 4.0? Bom, aqui você tem 90%, 95% do mercado, aqui você tem um mercado incipiente. Quem vai dizer o que é melhor é você. Já deu para deduzir, né? Nós apostamos nesse mercado. Muitas pessoas começam com as academias tradicionais, principalmente para manter os seus empregos, assim dizendo. Existe muito isso. Muita migração para S/4HANA, para HANA, etc. Né? Vocês já vão entender por quê. Mas daqui a pouquinho isso vai explodir. Então, isso que a gente... Né? Então, nós estamos aqui, ó, no cenário de 2, 3, 4, máximo 5 anos para algumas verticais de mercados, contra um cenário de 25, 30, 40 anos aqui de uma indústria 3.0. Claro que esse mercado todo vai se transformar, né? Mas as grandes oportunidades estão ainda dentro desse mercado, da facilidade da colocação dos consultores, principalmente, né? São mercados distintos. Vamos lá. Muita gente que já é sênior nesse mercado tem que ficar de olho nesse. Então, você já está aqui, você já não é mais júnior, você já está lá na frente, você já é um gerente de projetos, você já é um analista, você já está aí em um contexto mais avançado, então você tem que prestar atenção. Não sei nada, vem fazer os nossos cursos conceituais, vocês vão adorar, tá certo? Então, vocês vão entender toda essa arquitetura. São cursos curtinhos, econômicos, e para você, então, ter a visão dentro do seu nicho, né? Às vezes faz um nicho, às vezes faz outro nicho. Esses cursos são conceituais e práticos, viu, pessoal? Porque a gente bota em prática projetos, né? De fato. São cenários de aplicação. Quero fazer isso dentro do cenário SAP. Eu quero fazer aquilo, né? Não vou descrever, senão eu fico falando muita coisa aqui. Então, isso que a gente trata para você, né? Quando a gente fala de transformação digital, ou de qualquer inovação, isso é clássico, né? A gente não poderia deixar de falar de pessoas, processos e tecnologia, né? Então, a nossa preocupação está aqui, ó, trabalhar a cultura das pessoas, né? Comprar tecnologia é fácil, basta ter dinheiro, processo é mais difícil, tem que organizar, fazer existir, tal, aquelas coisas todas. E sempre todo mundo considera o mais difícil a cultura das pessoas, né? Quem estiver na frente, quem estiver alinhado com esse cenário de transformação digital, tem vantagem pessoal e tem muita vantagem, mas muita mesmo dentro da organização. Então, é bem legal,
né? Então, por onde que nós vamos começar? NetWeaver, ECC, transformação digital, ou trabalhar com empresa inteligente. O que nós entendemos, pessoal, que o que vai valer para o mercado realmente é a sua experiência. Então, vem pegar a experiência com a gente. Essa é a mensagem desse slide, tá bom? Só como cultura, para aquelas pessoas que nunca viram isso na vida, né? O mercado SAP, então, se a gente fosse resumir agora, ele é composto de dois grandes mercados, o mercado ECC, que tem uma plataforma, e o mercado de transformação digital, ou o mercado de tecnologias inteligentes, aonde a SAP, então, está entregando suas soluções por nichos de mercado, exemplo de um mercado que nós trabalhamos, que é o Manufacturing Supply Chain, que é esse aqui. Então, está muito bem delineado para isso. Incorporou, né, dois grandes componentes, a plataforma digital, que é o HANA, e o Core Digital, que é o S/4HANA, né? S/4HANA, via de regra, né, assim diz os manuais, né, da SAP, deixa de ser chamado de ERP para ser chamado Enterprise Management, né, certo? Ou seja, faz a gestão da empresa como um todo, né? Então, essa é a proposta da SAP nessa indústria 4.0. Não deixa de ser indústria 4.0, quem criou a plataforma de indústria 4.0 da Alemanha foi a SAP, então uma coisa está ligada na outra, a gente não pode deixar de ir para a indústria 4.0 sem ter toda essa formação conceitual, não vai dar certo, pessoal. Então, vem falar com a gente, né? Então, uma coisa muito importante no mercado que a SAP fez foi para quem está ainda nesse legado de ECC, né? ECC quer dizer ERP Central Component, né? ERP Central Component, né? Que é o mercado, que já dura aí mais de 30 anos, a SAP tem 45 anos, não vou contar as histórias de versões, né? Nós estamos em uma outra fase da indústria 4.0 aqui, tá certo? Mas uma coisa importante para contar para vocês é que mesmo na plataforma ECC, a SAP faz assim, ó, sai qualquer banco de dados e entra o banco de dados HANA, para suportar inclusive ECC. Então, banco de dados HANA suporta ECC e banco de dados HANA suporta também a nova arquitetura, só que aqui ela já não é mais só um banco de dados, ela virou plataforma, tá certo? O que significa isso? Você sai aí de um conjunto, né, clássico, ABAP, BASE, BW, CO, FI, HR, PP, PM, CD. Então, essa apresentação é feita para você que é consultor sênior, né? Não é para o júnior, tá certo? E aí você tem a possibilidade de entender um pouquinho desse universo, né? Sai de banco de dados, trabalhando já nas condições modernas, né? Não vou nem dialogar sobre essas condições modernas, né? E aí se transformando numa plataforma. Então, a partir do momento, essa plataforma evoluiu, inclusive, para uma plataforma cloud, independente sendo híbrida, cloud ou premise, você pode trabalhar com aplicativos, com analítica mais avançado, com IoT, com APIs, tal. Então, tem as novas profissões embutidas dentro desse contexto, né? Então, isso é bem legal, tá certo? Então, só para consagrar aquilo que eu falei, né? Tudo isso aconteceu mais ou menos em 2015, olha, então aí sai não, né? Entra de novidade o S/4HANA de Enterprise Management, mais ou menos nessa situação, nesse timeline de 2015 para 2016. Né? Para quem não sabe, 40% do público desse webinar é para quem nem sabia dessa historinha ainda, né? Então, por isso que eu fiz questão de mostrar. Coisa importante e que a gente não pode deixar de falar é que quando você vai para banco de dados HANA, você tem um novo comportamento desse banco de dados em memory, né? Então, isso traz velocidade astronômica perto dos bancos de dados antigos, né? Que eram suportados por outras plataformas, não a maioria das vezes, né? Por Oracle, por Microsoft SQL, etc. Certo? Apesar que tudo isso na Oracle e na Microsoft já mudou também, né? Muito bem, então, ela fez questão de ter o seu próprio banco de dados, e aí nasceu essa linhagem de banco de dados HANA, e depois foi para a plataforma HANA. Aplicativos que são suportados por essa plataforma HANA são chamados de S/4HANA, que é o antigo ECC, tá certo? Então, só para vocês entenderem esse novo movimento da SAP, né? Como ilustração, então, aqui
aqueles processos de FI, né, que nós vimos lá atrás, que são esses daqui, bastante longe, acho que já passou. Vamos ver. Aqui, pronto. Né? Então, esses processos na plataforma ECC começam a ser um pouquinho diferentes nessa plataforma. Quem trabalha profissional dentro da área de FI e faz o curso Delta vai continuar. Para ele é transparente, mas para modelagem organizacional não é, tá certo? Então, por isso que existem, inclusive, os cursos mais curtos, que são os cursos Deltas para S4, né? Para quem já trabalha nesse movimento, né? E aí começa a ganhar uma plataforma única, né? Enterprise Manager, e começa numa mesma plataforma para quem tem cultura, que é o teu caso, que vai aprender a integrar atividades como PLM, né? SMUM, ERP, na mesma plataforma, né? Então, calma, não é tão simples assim, mas a meta é essa, né? Também trabalhando com portais, né, que nós vamos ver, e toda essa interface, né, no HANA, S4HANA principalmente, né, o amigo Fiori, né, com o Interface 5, para a gente ter aí uma modernidade das apresentações de tela e, principalmente, inteligência com a interface de usuário, né, user interface, certo? Então, dentro desse contexto. Então, isso é a plataforma S4HANA Enterprise Mesh. Isso é um slide antigo, nem me preocupei em pegar o mais atual. Isso é só para a gente contextualizar, viu, pessoal? Dentro desse contexto. E terminando, né, essa história, então, a gente entende que a SAP progrediu também, né, para a plataforma de nuvem, lá, conforme eu já disse, nas entregas, principalmente SaaS e PaaS, né? Então, você tem um portal, Software as a Service, e plataformas de serviço para suportar outras aplicações, assim como plataformas de nuvem privada para suportar as aplicações, na sua grande maioria, de ERP, CRM, IBW e tal, etc. Então, a coisa tem uma arquitetura um pouco diferente atual, viu, pessoal? Resumindo, esse é o último desse contexto conceitual, nota 42 está quase ali, né? Estamos quase terminando. Se a gente passar um traço, né? Esse slide de transformação digital retrata assim, olha, pessoal, na terceira revolução industrial, de 60 anos que nós vimos lá atrás, durou todo esse tempo, né? O principal personagem era a própria computação. Na indústria 4.0, o principal personagem. Então, está todo mundo lutando por esse contexto de colaboração e integração digital, com o uso de IoT, cloud e todos aqueles 9 pilares que eu mostrei da indústria 4.0, né? Com os recursos atuais de ferramentas, né? Analíticas, até a digitalização de processos, etc. Então, isso é muito interessante, tá certo? Então, a principal mensagem é contar, olha, pessoal, nós temos assim um grande mercado 3.0 contra um pequeno mercado indústria 4.0. Cuidado, onde é que você vai se posicionar? Como que você vai se colocar dentro dessa sua transformação, né? Então, para algumas pessoas, um pouquinho mais lento, porque está bem posto nesse mercado indústria 3.0, para outras pessoas precisam prestar atenção. Nós que trabalhamos com educação para a indústria 4.0, na minha nova área de negócios, tá certo? Percebemos que o interesse é bastante intensivo. Na K-Solution principal, né, que trabalha com essa ECC, assim, a demanda é muito maior de cursos, tá certo? É extremamente maior. Então, só para vocês entenderem, para ter um termômetro de como é que está se comportando esse mercado via K-Solution dentro dessa transformação digital. Então, uma coisa interessante de saber, né? Só para lembrar que nós trabalhamos aí com engenharia, com engenharia de manufatura e produção, com a gestão comercial, com a cadeia de fornecimento, né? Tudo dentro desse contexto de indústria 3, 4 e talvez até algumas coisas já pensando em indústria 5.0 lá na frente, utopia, tá certo? Só para a gente entender. Okay? Se a gente fosse resumir, né, tudo isso que a gente conversou, cenário indústria 3.0, existem 3 grandes mundos: virtual, de produção e gestão comercial. Então, o pessoal
de SAP está muito trabalhando dentro desse mercado de ERP. O desafio é sair dessa composição e ir para uma composição. Para isso, então, você tem o E4HANA Learn Access, né? Principalmente para sua troca de modelo mental dessa situação, né? E você resolve isso com, por exemplo, isso é apenas conceitual também, novas plataformas que, no caso, a SAP está oferecendo, né? Então, portais, a plataforma Cloud HANA, a plataforma de IoT, que é o Leonardo, né? A composição aí para uma plataforma de computação HANA, todo mundo apoiando, né? Um tratamento de Big Data mais intensivo que o Vora, utilizando as aplicações da própria SAP contra os objetos de negócio em cloud, que são aplicações de terceiros, se for o caso, né? Então, é um exemplo isso. Pessoal, existem várias arquiteturas dentro do contexto SAP, só para mostrar que esse contexto 3.0 precisa ser pensado um pouquinho diferente nesse outro contexto de indústria 4.0 para SAP, tá certo? Para isso, então, nós oferecemos, né, dentro do cenário de indústria 4.0, né, educação, né, para essas áreas de engenharia, gestão e o empoderamento das pessoas dentro do cenário, por exemplo, de indústria 4.0, assim também como os outros cenários também, né? Para isso, então, fica muito evidente o uso de Intelligent Prods, Intelligent Factories, Intelligent Assets, Intelligent RP, né? E Empowered People dentro desse contexto. E o E4HANA se preocupa com você, mas também se preocupa com a organização no contexto de uma modelagem organizacional, redes de negócios, né? O que é realmente uma empresa digital, você vai traçar aí a arquitetura junto com a consultoria, junto com, digamos, né? O cliente precisa saber comprar hoje, cuidado, então isso é muito importante para o cliente, até mais importante, né? Quais são as operações de fato dentro do SAP para a indústria 4.0, né? Nós vamos trazer aí um cenário bastante interessante, ok? E tudo isso dentro do contexto da plataforma HANA e do Enterprise Manager, que é o S4HANA, tá certo, pessoal? Uma ilustração para quem trabalha na área de manufatura, por exemplo, né? Nós estamos saindo aí de um contexto de ISA 95, tá certo? Onde tem uma integração vertical comportada, tá certo? Para uma moderna topologia dentro da indústria 4.0, então sai, né, do tradicional ISA 95, para quem trabalha nesse contexto sabe o que eu estou falando, e adota, né, como por exemplo, a topologia do RAMI, que é o IEC 62264, né, dentro desse contexto, tá certo? Vai trabalhar com Data Lake, as atribuições são um pouquinho diferentes, né? Você sai aí de uma pirâmide comportada, você tem dispositivos de campo, controladores lógicos programados, etc., passa pelo MES, né? Chega no ERP. Então, você tem um tratamento vertical para ter um tratamento em nuvem, né? Digitalizado. Nesse momento, então, você não consegue trabalhar sem o conceito de Digital Twin. Então, vai trabalhar indústria 4.0 sem conceito de Digital Twin, está morto. Nem vai, né? Você vai digitalizar a fábrica, o campo, né? Tem todo um contexto da arquitetura que são todos esses conjuntos de cursos que nós estamos trazendo para vocês, né? E para ser assim suportado pelo marketplace de redes de cloud atualmente, né? A exemplo da Azure, da Amazon, a exemplo da própria HANA, né? A exemplo do Mindsphere da Siemens, da PTC, cada um da GE, da VEG, agora cada um criando aí o seu universo, né, para suportar as suas aplicações em cloud. Então, começa a ter uma interoperabilidade diferente e entra o conceito de Administration Shell, que é realmente o Digital Twin. Né? Só para vocês entenderem onde é que vocês estão pisando. Né? Então, a Administration Shell, traduzido pelo Gêmeo Digital, tá certo? Obedece um conjunto de regras, né? E nós vamos te ensinar esse conjunto de regras para que você tenha sucesso dentro desse universo SAP. Só para dizer que tudo isso é verdade, né? Gostei muito quando o Gartner diz para a gente, ó, entre
as principais tendências tecnológicas está aí a hyperautomation, né, a hiperautomação, prevaleceu para 2021, ainda isso, tá certo? Que nada mais é do que a criação de um digital twin na organização, né? Então, é o tal do digital twin, DTO, né? Digital DTO, digital twin da organização. Nesse momento, precisa prestar atenção, por exemplo, em que é um RPA, né? Robotic Process Automation e tal. Não vou contar essa história que é muito grande, mas a gente começa a trabalhar com outro tipo de pensamento. Isso aqui é a nossa ideia, né? Vou apresentar rapidamente aí, nós já acabamos a parte conceitual, né? 4 cenários para vocês, aliás, 3, né? Um da indústria 4.0 da própria SAP. Ela já traz um blueprint pronto para você utilizar, né? Bem rápido isso aqui. Então, é como se você tivesse aí um comportamento e uma gestão, né, do mundo físico, da planta em si, né? Você tem suas coisas físicas, por exemplo, o robô, o caminhão, você, né, as ferramentas, etc, etc, né? Passando aí pelo sensoriamento, com sistemas supervisórios dentro do contexto da indústria 4.0, né? Passando aí pela engenharia de processo, engenharia de manufatura, né? Então, você tem que ter o conceito de fábrica digital, senão não tem jeito, tá certo? Então, tudo isso a gente pode te apresentar. Então, muda um pouquinho, né? Aquela mentalidade lá do ECC, até chegar efetivamente, né? Através do MES ou de outros sistemas, né? No gerenciamento das operações de inventário, de manufatura, nas operações de qualidade, nas operações de manutenção, na questão de ambiente de saúde e segurança de trabalho, né? E tudo isso no contexto moderno, né? Utilizando apps ou abertos a APIs também, né? Então, se você perceber, esta linha é igual a esta primeira linha, então, inventário, manufatura e assim por diante. Então, nada mais é do que o conceito de gêmeo digital. Você já tem o conceito de gêmeo digital aplicado nas ofertas de educação ou de implementação, né? No nosso caso, ajudamos as implementações, só oferecemos a educação, quando você vai trabalhar com indústria 4.0 da SAP, né? Isso sobe para um nível mais de gestão, né? Passando pelo Digital Enterprise, pelo Digital Supply Chain. Como você vai trabalhar com PLM, quando a incidência da engenharia é muito grande, no caso da indústria automotiva, a exemplo, né? O planejamento de negócios, etc. E aí isso cresce até para redes de negócio. Você tem todo um blueprint pronto já para utilizar com as soluções de educação e de implementação da SAP, né? Simples assim? Nem tão simples, né? Quando isso acontece, você tem 12 competências que você precisa aprender, né? Para a área de engenharia, você tem Intelligent Prod, então você precisa entender o que é o Enterprise Prod. Muito importante a engenharia de manufatura, né? As for Manufacturing for Production Engineering and Operations. IoT é básico desde o começo, certo? Não vou falar de todas, mas nesse momento, cria o seu gêmeo digital. Como você faz o encadeamento de todo mundo dessas 12 competências? Nasce, então, aí para a gente o conceito de Digital Thread, né? Então, isso é verdade. Quando você vai trabalhar, principalmente com esse módulo que é comum a outros, na área de manufatura, você, então, tem imposto pela SAP, que é imposto pela indústria 4.0, o conceito bastante claro de Digital Twin e Digital Thread. Digital Twin é tudo aquilo que nós já vimos, né? Já vimos aqui que nas aplicações, né? Você tem aqui um conjunto de coisas, né? Contra um conjunto virtual. Então, essa réplica é chamada de Digital Twin, né? E agora você cria também o conceito de Digital Thread. Então, essa educação toda nós estamos prontos para te oferecer. O que é o Digital Thread? É um encadeamento, né, das coisas e das informações. Se a gente perceber o que é um Digital Twin, né, a gente vai entender que o Digital Twin, só um minutinho, por favor, é esse tal de encadeamento, né? Se a gente pegar agora um cenário, por exemplo, isso é mais um exemplo, né, saindo aqui do Digital Thread,
um cenário para trabalhar com um digital supply chain, né? A gente percebe as mesmas coisas. Ó. Partimos aí da criação do produto, manufatura do produto, a entrega do produto e a manutenção do produto, principalmente na gestão de ativos, né? Quem é o núcleo dessa história? Digital Twin. Então, Digital Twin está intrínseco já na vida da gente. Então, a gente vai te ensinar como é que você trabalha com essa arquitetura de Digital Twin, né? Só para você ter uma ideia, se a gente trabalha aqui com Digital Supply Chain, ele está ligado às outras aplicações, né? Trouxe esse slide só para mostrar assim, olha, todo mundo, uma grande parte, mas grande parte mesmo das pessoas, pensam que SAP é só ERP. Não é mais. Olha só, quanta coisa nova que a SAP traz, principalmente para a educação. Poxa, como é que eu vou fazer um curso se eu quero uma coisa específica? A SAP está com uma nova filosofia, então conversa com a gente, e nós formamos turmas de 3 alunos, 4 alunos, já estamos fechando a turma, não tem problema, né? Isso é um conceito mundial, principalmente para essa nova jornada de indústria 4.0 e transformação digital, tá certo? Também muito presente nesse momento, né, o SAP Learning Hub. Então, olha, para você fazer isso na sua empresa, a educação se dá através do SAP Learning Hub. E hoje nós temos praticamente 8 tipos de aplicações distintas, desde Finance até IoT. Quem normalmente trabalha na área de finanças está focado nessa área, quem vai trabalhar na área de IoT está focado nessa outra área, né? Então, assim que a gente entende. Então, tudo isso a gente pode te ensinar, tá bom? Digital Twin, então, resumindo, o que é? Uma representação física, né, do objeto ou do sistema, como nós já vimos lá atrás, que usa, né, conceitos como o próprio Digital Twin, dados, né, usados nesse contexto, que vai trabalhar da interoperabilidade, tá, desculpem, né, e o uso de IoT e também a arquitetura pertinente, né, a esse contexto de Digital Twin para a interoperabilidade dos sistemas de informação dentro desse contexto de indústria 4.0. Perfeito? Por exemplo, a própria SAP traz um modelo mental, você cria vários modelos mentais a partir de visões. E vamos imaginar que a gente pudesse separar aqui com uma visão física, uma visão lógica, uma visão de aplicação. Olha só que interessante. Né? Você cria um modelo mental. A nossa especialidade é montar, é criar esse modelo mental na sua organização ou para o seu cliente também. Né? Então, você tem que entender como que funciona os produtos, os ativos, as máquinas, as frotas, a infraestrutura, os seus dispositivos, dentro dessa visão funcional. Nós vamos contar para você como que você vai fazer a lógica de processos, a manutenção preditiva, para insights de veículos, para produtos conectados, para uma rede inteligente, né, de ativos, o próprio Digital Twin como base, que é isso aqui, tá certo? E como você vai, então, fazer a integração de sistemas, né, modernos, e sistemas como o próprio ERP da SAP, PLM da SAP, MES, etc., ou de outros fornecedores, né? Eu tenho aqui, na área de CAI e CAD, né, outros fornecedores como Siemens, a Dassault, a PTC, a Autodesk, etc., né, que são consagrados aí no mercado, e todas as aplicações de SAP já estão assim preparadas para isso, né? Dentro desse contexto já estavam lá na indústria 3.0, agora muito mais, tá certo? Coisa muito interessante. Prestar atenção nos portais, como o Ariba, né? Esse tem um conceito bastante atual para Digital Supply Chain, e tudo isso a gente consegue montar as trilhas de educação para que você, então, tenha um contexto, né, de indústria 4.0, Digital Supply Chain e Intelligent Enterprise da SAP, tá certo? Voltando, então, resumindo, né, falamos sobre os nossos cursos conceituais, sobre a nossa visão sobre os treinamentos atuais, né, mudou de presencial para VLC, falamos um pouquinho aí sobre o Learning Hub, né, apresentamos a nossa plataforma de LMS e comentamos, né, se você precisar se certificar, né, dentro desse contexto da SAP, fala com a gente também. Todos os preços da K-Solution são menores do que os preços da SAP, isso é uma condição de volume nosso, tá certo? Isso é muito interessante.
para algumas situações, nós conseguimos parcelar aí a tua educação ou a educação da sua empresa, isso é muito legal, né? E se você precisar do nosso serviço de E4HANA Learning Assessment, isso que eu já te contei, então estamos aqui para te ajudar. Então, isso é, mais uma vez, o nosso segundo ou terceiro slide lá do começo, estamos já no final, né? Apresentando aí o nosso marketing de soluções para a educação SAP, né? Da transformação digital, que é sair dessa indústria 3.0, entrar nessa indústria 4.0 ou entrar de uma maneira bastante eficiente na indústria 4.0, né? Nesse cenário, vou só destacar 3 ilustrações, vou mostrar um pouquinho sobre as trilhas de curso, vou mostrar um pouquinho sobre o Learning Hub e vou mostrar um pouquinho sobre o E4HANA Assessment. Bem pouquinho mesmo, viu, pessoal? Você vai demorar um minuto ou 2 só, né? Então, se a gente vai falar de trilha de cursos conceituais, né? Foi essa trilha que eu tanto falei. Nós temos aí os cursos para a indústria 4.0. Se você quiser automatizar a sua engenharia com o PLM, né? O Intelligent Prods, se você quiser colocar aí a sua manufatura digital um pouquinho mais assídua dentro da sua empresa, também você vai trabalhar na área de engenharia de manufatura, né? E também na área de gerenciamento de produção. Então, um curso bastante conceitual que forma todo esse cenário para você. Então, você vai comprar certo, encomendar certo da sua consultoria. E se você trabalhar em uma consultoria, você vai saber entregar certo, isso é muito importante também, né? Estendendo mais 3 cursos para como que você faz a construção do Digital Supply Chain e como você faz a construção no contexto de ativos inteligentes também, tá? Então, isso é muito importante, tá? Além do mais, se você quiser aprender como que você faz a modelagem para a indústria 4.0, você também pode ter o nosso treinamento conceitual, né? São cursos curtos. Um minutinho só, viu, pessoal? São cursos curtos, né? De 8 horas, de 16 horas, e esse de modelagem é um curso de 32 horas, mas a maioria são cursos de 8 horas, você faz em um sábado ou faz em 2 sábados, tá certo? Ou faz no período da noite, ou se tiver turmas fechadas na parte do dia também, né? Depois, queria falar um pouquinho mais sobre o Learning Hub, né? Então, o Learning Hub hoje é fantástico. Não é um simples e-learning, né? Você precisa entender quais são as jornadas de aprendizagem para isso, o que é, como você pode explorar, né, a parte de conteúdo lá do Learning Hub, né, e também como você pode explorar as salas de aprendizagem dentro do Learning Hub, né? Hoje, se a gente fosse resumir as principais características do Learning Hub, né, você vai poder tirar proveito das jornadas de aprendizagem, da aprendizagem dos cursos e-learnings que já estão prontos lá dentro, né? Da Live Access, né? Que você coloca a mão na massa e acessa o seu próprio sistema como plataforma de estudo, tá certo? Sistema daquilo que você escolheu, claro, né? Trabalhando com Learning Rooms, com salas de aprendizagem, né? E toda uma livraria aqui para você acessar e ter, assim, uso, né? Usar aí um conjunto de livros e de e-books que existem dentro do contexto do Learning Hub. Só para vocês terem uma ideia, hoje existem mais de 100 Learning Journeys, muito difícil para quem está começando, então, né? Existem mais de 100 Learning Hubs, Learning Rooms, né? Existe mais de 110 áreas de soluções dentro desse contexto, né? Inclusive para a transformação digital, indústria 4.0 e outras aplicações dentro desse contexto digital, tá certo? Hoje o Learning Hub já conta com mais de 130 mil usuários e assim por diante, ele está composto em 9 línguas também, né?
Falando, então, por último, um pouquinho aí do nosso assessment, né? Só para como que nós executamos o assessment, né? Isso é feito em fase. Ah, eu quero colocar todo esse estudo dentro da minha organização. Então, a primeira coisa que você faz, né, é contratar o que nós chamamos de E4HANA etapa zero. A gente vai fazer um macro assessment da situação e que plano de ação para você, então, implementar as atividades, as soluções e principalmente a educação no contexto de engenharia, no contexto da fábrica, no contexto de ativos, no contexto das pessoas, né? Ou em contextos específicos que você queira. Então, não vou repetir, você cria esse assessment etapa zero, a gente dá um prazo mínimo de 30 dias, existem assessments etapa zero com o prazo de 2 meses, 3 meses, 4 meses, dependendo do tamanho da empresa, né? Se a empresa for muito grande, em média, a gente tem um prazo de 4 meses, tá certo? Então, só para vocês entenderem como nós traçamos, né, o nosso programa de educação baseado nessa metodologia que é o E4HANA Learning Assessment, tá certo? Um exemplo, né? Utilizamos várias metodologias ou vários frameworks de mercados tradicionais, não inventamos a roda, é tudo uma questão de entender quais as aplicações, né? A exemplo, se você quiser fazer uma modelagem organizacional, se você quiser trabalhar com índice de maturidade, capabilidade, né, de cada área funcional da sua organização, ou mesmo quando você vai já para um contexto de transformação digital, utilizando, né, entendendo qual é o índice de maturidade da tua empresa em relação à indústria 4.0 da ACT, né? Então, veja, não é uma coisa uniforme, né? Isso são apenas 3 exemplos, existem outros exemplos, tá certo? Outras metodologias. Então, de acordo com a sua organização, nós vamos utilizar a metodologia certa, né? Vamos, inclusive, prestar atenção nos gerentes de projetos para engajar tudo isso na hora da implementação e da seleção dos planos de educação dentro da entrega do projeto. Tendo como exemplo, já está quase no final mesmo, o pessoal está lá no finalzinho, o exemplo da CATEC, né? Então, é como se a gente estivesse aí nos envolvendo com a estratégia da corporação, né? Entendendo aí o que não está sendo executado, fazendo uma análise de gaps, etc., né? Para a gente chegar aí num roadmap digital, ou seja, no digital roadmap, traçando aí os nossos planos de educação e de implementação da indústria 4.0 com base na SAP. Então, isso é o E4HANA Learning Assessment, tá certo? É como se você somasse, né, nesse momento, nas suas implementações, utilizando Activate, né, a CATEC. Como que você faz isso na prática? Né? Não vou entrar em detalhes, senão a coisa fica muito extensa. Tá certo? Então, praticamente, nós estamos aqui no final. Espero que tenham gostado, né? Atendemos várias indústrias, em especial, né, a indústria discreta, a indústria de energia, né, e recursos naturais, tá certo? E também a indústria de bens de consumo, né? Então, indústrias de bem de consumo, né? Que é chamado, exemplo de agronegócios, produtos de consumo, modas, etc., né? Enfim, me coloco à disposição para bater um papo com vocês, né? Só resumindo, como slide final, nós trabalhamos com essa área de educação para cenários Greenfield, Brownfield, né? E para frameworks específicos, conforme nós já falamos, se você for trabalhar com a gente com o E4HANA, certo, pessoal? Espero ter ajudado vocês, né, na sua definição de educação, lembrando que essa apresentação foi feita para você, né, que trabalha numa consultoria, para você que trabalha na indústria, para você que trabalha em cargos de decisão e precisa aí da nossa orientação para a transformação digital, tá bom? Para quem quiser, deixa aí, dá um print screen da tela, o meu telefone,
3056-3105. Quem atende mais é a Silvia, né? A Silvia anota o recado e passa para mim. Normalmente a gente marca alguma sessão, né, via call, para a gente conversar sobre o teu problema e para a gente apresentar uma proposta de solução para a educação SAP dentro, de novo, desse contexto de transformação digital. Abro agora a perguntas, pessoal. Espero que tenham gostado, né? Agradeço aí. Tem bastante gente, o Caio, o Celso Barreira está aí, que é meu amigo. Olá, Celso, está tudo bem? O Kleber, o Edson, o Hernani, o Francisco, o Jefferson, o João Moura, o Jorge Brito, bacana, certo? A Larissa, que trabalha com a gente, o Lucas, Marcos Vinícius, Priscila, Rafael, Reinaldo Gutierrez, Reinaldo, o Renato, né? O Rodrigo Arai. Olá, Rodrigo, tudo bem? Rodrigo está sempre junto com a gente, né? Bacana. O Ronaldo Brito, da SPI. Olá, Ronaldo, tudo bem, Ronaldo? Muito bem. E assim vai, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é um trabalho de bastante transparência, né? E me coloco à disposição agora para a gente conversar. Eu vou começar pelo Celso Barreira. Estou vendo a foto dele aqui. Solta aí o seu microfone, Celso. Deixa eu apresentar o Celso. Tá. Deixa eu apresentar o Celso. Eu trabalho nessa área de transformação digital faz anos, viu, pessoal? Eu comecei em 2008, né? Mas eu estou muito mais focado na área SAP, e o Celso ele promoveu um curso de gerenciamento de projetos com foco já no PMI 7 agora, né? Eu fiz o curso dele, foi muito legal, né? Então, para quem quiser fazer também as ordens. E ele é o que ele chama, né, de samurai. Ele convidou aí ele mesmo, né, que é um dos samurais, e grandes assim, atores e protagonistas desse mundo, né, de SAP. Então, o que ele vai falar agora, acho que deve ser muito importante para todos, né? Assim, qual é a sua visão dessa história toda que eu contei para você, Celso? Nossa, primeiramente, obrigado pelo convite, Evandro. Nossa, eu fiquei aqui, como eu tenho uma boa experiência com treinamentos, né? São quase 40 anos, eu fiquei imaginando o quanto que você deve ter tido de preparação, né? Para poder mostrar para a gente aí essa transição que nós estamos vivendo, né? Parabéns Isso. aí, muito obrigado, me deu uma visão, abriu a mente aqui, né? Em relação a tudo isso, que é tanta coisa que é dinâmica no nosso mundo, que é difícil da gente acompanhar, né? Mas você foi muito feliz aí em trazer de uma maneira sucinta uma visão, né? Para quem eu já estou no mundo SAP há 15 anos, como gerente de projetos, mas faltava, né? A gente ter um entendimento, a gente ouve daqui, ouve dali, pega um pouquinho aqui, pega um pouquinho ali, mas você conseguiu dar uma visão, um panorama para a gente se situar, cada um de nós aqui nessa plateia deve ter várias experiências diferenciadas, mas eu consegui me situar aonde que eu estou, né? Onde que eu estou nessa transição, né? Muito obrigado, parabéns aí. Obrigado, Evandro. Obrigado. Agora sim, né? Onde é que você está? O que você acha que... Né? Onde é que é o seu ponto nessa transição, que é muito importante também para a gente entender isso? Porque, assim, eu entendo que o seu entendimento e a sua posição é a posição da grande maioria, tá certo? Então, isso que eu quero refletir. Ok. Eu vejo assim, como eu disse, já faz 15 anos que eu venho atuando como gerente de projeto SAP, peguei lá clientes e projetos com o 4.7, né? Depois, em 2015, passamos a 16, né? Começamos a atuar no ECC, que é
onde a grande maioria dos projetos que eu atuei. E agora, né, por exemplo, estou gerenciando um projeto de migração de uma empresa do SAP para a nuvem. Estão usando o Azure, né? E eu me situo nessa uma boa experiência com metodologias de gerenciamento e de execução de projetos mais calcada no ASAP, né? E começando a utilizar SAP Activate e essa visão. Ainda não peguei nenhum projeto, não gerenciei nenhum projeto de S/4HANA, né? Então, eu me coloco numa posição bem no início dessa transição. Já fiz alguns cursos de SAP Fiori, assim, um overview sobre S/4HANA, aplicando SAP Activate mesmo em empresas que estão ainda com ECC, né? Mas eu me colocaria nessa como aproveitar, como você disse, né? Aproveitar. Ainda temos um bom mercado ainda de empresas, acho que também esse 2020 deu uma atrasada nesse aspecto, né? Mas eu estou vendo que as demandas agora, ou projetos desse tipo que eu estou, que é uma migração do próprio ECC para cloud, ou a migração mesmo para o S/4HANA, né? E eu acho que quem pretende se manter nesse mercado tem que dar uma atenção a isso. E o que a gente percebe é que o aprendizado é quase que substitutivo, né? Não é algo, não é um pouquinho a mais, né? O consultor que não conhecer esse novo jeito, né? SAP Fiori, ele está fadado aí a ter problemas de alocação, de empregabilidade, né? Isso mesmo. Tá bom. Muito obrigado, viu, Sassora? Bastante valiosa a sua informação. Muito obrigado. E se você precisar de alguma educação de transformação digital, já sabe onde achar, hein? Com certeza. Tá bom? Legal. Hernani Martinez, é isso? Martinez. Isso. Tá tudo bem, Hernani? Consegue falar, Hernani? Acho que ele está ocupado. Vamos lá. Depois, se você quiser falar, as ordens. Rodrigo Arai, tudo bem, Rodrigo? Tá aí? Consegue falar, Rodrigo? Você está falando, você saiu do mudo, mas não estou ouvindo você, não. Só um apitinho. Não está conseguindo falar. O Rodrigo, ele trabalha na área de PLE. Olá, Rodrigo, tudo bom? Olá. Olá, Rodrigo. Olá. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Está me ouvindo, Rodrigo? Está um pouquinho ruim. De volta, viu, Rodrigo? Vamos ver se eu conheço mais alguém aqui. Oi, Ronaldo. Ronaldo da SPI está aí? Sim, estou aqui. Estou acompanhando. Olá, Ronaldo. Tudo Tudo bem? Tranquilo. Tudo bem você? Então, tá bom. Então, obrigado a sua presença, viu, Ronaldo? A SPI é uma grande empresa aí no mercado, né? Especializada aí na área de manufatura, entre várias brands, trata com SAP também, né? Então, eu queria entender, assim, o que você achou. Qual é o seu ponto de vista, você também na ponta, né, da transformação digital, que eu sei que a SPI está sempre na ponta, dessa nossa proposta de educação. Eu acho extremamente importante, né, esse conhecimento, né,
A indústria 4.0 está aí, né? Nós estamos evoluindo, estamos vendo o mercado pedindo cada vez mais, né? E assim, é importante ver como é que a SAP enxerga esse negócio. Há um tempinho eu já tenho mais de 20 anos de consultoria, sempre nessa parte de automação industrial, de como fazer a informação chegar do outro lado, entender o PLM e gêmeos digitais, isso aí para mim já é meu dia a dia, né? Então, essas coisas assim, é importante ver como é que a SAP está enxergando isso, né? Dentro da SAP, eu estudei muita coisa, mas eu sempre fui mais voltado para a parte de estar perto do MII, mais perto do SAP OER, né? Aí, OER, essas coisas todas, né? Essa parte mais de core, eu não sou muito conhecedor, mas sempre fiz toda a parte de integrações, né? E o importante disso tudo é a produtividade, né? Como a gente vai trazer a produtividade, a colaboração, eliminar essas barreiras entre os vários nichos, que nem você falou. Isso é muito importante. Uma coisa que também é muito importante é essa parte da mudança da cultura operacional, né? Não é que a empresa vai mudar o mindset dela, de falar, hoje eu faço fechadura e como é que eu vou fazer para vender serviços de fechadura? Vou desenvolver o quê? Como é que eu vou ser? O que eu vou ser? Faz todo mundo se pensar como é que eu estou daqui para frente também, né? Que não é mais o comum, né? Como vou me apresentar ao mercado, né? Eu acho muito importante isso. Né? Bacana. Muito obrigado, viu, Ronaldo? Acho bastante importante aí o seu ponto de vista, né? Até porque vocês trabalham bastante tempo já, né, com SAP. Bacana. Sim, trabalha desde 2008 com SAP. Desde 2008, então. Já tem um tempão aí. Um tempão. Então, um abraço lá para o Elcio também, viu? Ok, vou mandar um abraço para ele. Tá bom. Vamos lá, pessoal. Agora abro aí para perguntas, né? Para quem quiser se expor e conversar um pouquinho. Não esqueça que isso é um bate-papo, né? O Kleber quer falar. Dani. O Jean. Jefferson. Jorge. Marcos Vinícius. Oi, Evandro, Hernani, tudo bom? Oi, Hernani, tudo bem você? Como vai? Prazer tê-lo aqui, viu? Obrigado. Só, né? Eu acho. Tá bom. Eu venho da engenharia, né? Na verdade, eu fiz uma migração de carreira há 2 para 3 anos já, né? Eu trabalhei desde o Senai. Eu venho do ABC, desde o Senai, venho na área de engenharia, com processo, com projeto, e fiquei por 13 anos na engenharia da General Motors, trabalhando com desenvolvimento de veículos, e lá eu trabalhava mais com a parte de CAD, mas usava o PLM das e aí, infelizmente, no Brasil, a gente está matando a engenharia, desenvolvimento de veículos, né? E aí eu já estava namorando a parte de tecnologia, acabei migrando para tecnologia. Aí desde então eu venho nos projetos que eu venho participando, eu venho sempre colocando a minha pitadinha de conhecimento de processo, não só na parte de colocar a implementação ou mesmo uma melhoria, pensando apenas no translate para o SAP. Sim, antes disso, fazer um estudo do processo e ver onde eu posso melhorar ele, antes mesmo de propor uma melhoria. E está dando certo, assim, a gente está conseguindo bastante resultado. Já participei na parte de supply chain, uma melhoria, e numa parte de processo de Fabril mesmo, uma melhoria. E dentro de uma empresa de consumo,
Então, e trabalhei na parte de TI já, nessa parte, tanto de transformação, até mesmo de processo e de digitalização para o SAP, no agronegócio, né? Então, eu venho nessa atuação aí, e também trabalhando muito, eu vejo assim, com o pessoal que está começando, que eu vejo que vai faltar gente no mercado, e eu acho que temos que começar a olhar para o pessoal que está começando e trabalhar eles, tanto na formação, como uma oportunidade mesmo deles estarem atuando, e vejo um mercado muito bom para os engenheiros que estão pensando em migrar muito mais agora, e fica até mais claro o que eu tinha como na minha mente, agora ficou muito mais claro com a sua apresentação, que é um campo muito bom e o pessoal consegue agregar bastante. Então, acho bacana e eu vou meio que divulgar e ser um bandeirante nisso aí junto com o pessoal aí nessa área. Bacana, bacana. Bom, eu me coloco à disposição, né? A primeira coisa é para criar uma sintonia, né? Você precisa ter bastante atuante e me coloco à disposição. Então, eu fico bastante contente que você enxergou aí uma possibilidade, né? De ter uma visão um pouco melhor, né? Sobre esse assunto para todos. É legal, Hernani. Tá bom. Tá. Obrigado, viu, Hernani? Nós vamos conversar assim. Tá bom, tá bom. Tá certo. Vamos lá, pessoal. Alguém mais quer falar? Bom, então, me coloco à disposição de todos. Se vocês quiserem anotar, dá um print aí na minha tela. Se quiserem entrar em contato, né? A Larissa e a Silvia vão entrar em contato com todos agora, né? Os que participaram, aqueles que não participaram também, tá certo? Para mostrar um pouquinho do que a gente está fazendo. E me coloco à disposição, a Cassoluxo e todos aqui da equipe para poder atender vocês. Tá bom, pessoal? Deixo aqui um grande abraço, tá certo? E dou por encerrado aqui a nossa apresentação. Qualquer coisa, me ligue aqui no celular, 99581-4784. Obrigado a todos. Um abraço, então, pessoal. Valeu, Celso. Valeu. Obrigado, Evandro. Valeu. Valeu. Até uma próxima a todos. Tchau, tchau.